Oi, sejam todos bem-vindos a esse podcast. Eu sou a Edna de Bauru. Eu sou a Gilda, de Londrina. Eu sou a Rose, também de Londrina. Eu sou a Vera, de Bauru, e ainda temos que hoje não, mais uma participante que hoje não pôde estar, que é a Juliane, de Presidente Prudente. E nós somos as idealizadoras do ambiente de escuta sensível e incondicional, mulheres que escutam mulheres. E nós todas constituímos esse ambiente, porque nos sentimos silenciadas, né, e com dificuldade de nos escutar. E isso, né, nos inspirou a fazer esse podcast com o tema Mulher Silenciada. E para começar, nós vamos colocar uma questão para a gente refletir juntas, né? Você se percebe uma mulher silenciada a tal ponto de suportar o insuportável? Até quando a Bom, gente fez essa questão, eu travei a princípio para poder responder. eu pensando nessa questão, logo me vem o insuportável, né? Para eu aguentar o insuportável, né? Ficar calada, e isso para mim já vem como um processo abusivo. E eu me recordo que desde lá da minha puberdade, desde o meu primeiro dia de aula, quando eu fui para a escola, eu voltei com um bilhetinho. E eu entrei direto com 6 anos no primeiro ano. Na minha época, eu não fiz pré, não fiz nada antes. Eu entrei direto. Então, já tinha ali o choque, né, de entrar no primeiro dia, no primeiro ano, e eu voltei com um bilhetinho da professora, em que ela dizia que eu tinha que ir vestida de roupinha de menina e que eu estava com um shortinho, uma roupinha que eu usava no sítio, que eu morava no sítio. E eu fiquei muito revoltada com esse bilhete, porque eu não tinha o hábito de usar vestidos, eu usava shortinhos. E eu passei esse bilhete para minha mãe, né? E na hora ela meio que esbravejou, falou que não gostava de vestido, que ela costurava, que ela fazia, mas eu não queria colocar, e que ela ia ter que adequar toda a roupa, e saiu esbravejando, e eu fiquei com aquele bilhete e com o que eu sentia naquela hora, né? Eu não revidei, não falei nada e aquilo ficou travado, né? Porque eu me senti ali a hora que eu falei com ela, eu gostaria que ela tivesse dado uma atenção, porque eu estava me sentindo muito mal. Era uma situação que merecia, né? Vamos conversar a respeito, né? E não falar que a culpa era minha e que agora ela ia ter que adequar todas as roupas, né? E eu consigo ver assim várias etapas da minha vida, várias fases em que eu fui fazendo esse tipo de coisa, né? Fui engolindo, não fui falando, eu não me sentia ouvida, também não falava. Eu tive um período grande na minha vida aí da adolescência até os 30 e poucos anos mais ou menos, em que eu era totalmente calada. Não falava em lugar nenhum, em ambiente nenhum, porque eu estava sempre inadequada, inclusive nas minhas vestimentas, né? Ainda hoje eu me pego ainda botando a roupa e a hora que eu vou sair eu me sinto inadequada em relação às outras pessoas. Então, e vivi, né, durante a vida muitos abusos, né, por conta disso, por conta de não ter postura, de não posicionar e falar o que eu queria, o que eu desejava, ou que me explicassem pelo menos o porquê não. Quando você falou insuportável, Edna, eu pensei no seguinte: na minha natureza, meu comportamento é esse. Eu vou suportando, eu vou engolindo, eu não respondo, eu não me defendo, sabe assim, eu vou engolindo a seco as coisas, até o momento em que eu não aguento mais. Aí ou eu falo, eu choro, eu brigo, né? Mas até então é como se fosse uma panela de pressão mesmo, sabe? Só depois que encheu na tampa que eu tenho alguma reação, porque do contrário. É realmente eu engulo as coisas que as pessoas fazem, né? Para não brigar, para não desagradar, e a gente vai realmente silenciando tudo isso. E o corpo que responde depois, né? O corpo que dá a reação depois. É, Ele vai gritar nesse corpo, Uma hora ou outra ele é, vai gritar. ele vai dar sinais, né, de que está contendo demais, muito tenso, né? Isso vai dar alguma. E para vocês, assim,
essa condição de não falar, ser silenciada? Vocês percebem a saúde de vocês, o corpo, o que que ele grita, né, em termos de doença? Eu No meu tensiono caso, todo o ombro, a parte do ombro, pescoço, tudo tensionado. no meu caso, eu tenho um batalhão de nódulos na tireoide, né? Tem ali ela todinha tomada por nódulos, não são malignos, mas isso indica, né, que é essa região aqui, né? E eu sempre tive muita infecção de garganta, muita tosse, essa região minha sempre foi muito afetada, muita alergia, né? Então, eu acho que é o corpo aí mostrando, né, que muito sapo foi engolido, né? E eu nem diria que começou nesse fato da escola, né? Eu acho que isso até começou antes, porque eu até penso que uma criança, quando fala ali algo que não deve, ela automaticamente é silenciada pelos adultos, pelos educadores, né? Pô, não vai expor a família, né? É, Nossa, Ainda mais famílias conservadoras, né? eu não tinha sim. pensado nos nódulos, eu também tenho. Eu tive muita dor de garganta na infância. Eu ia até perguntar, né, para a Gilda, né, e para a Edna, se realmente o que vocês descreveram foi a lembrança, né, de uma primeira vez, né? Porque eu também, comigo aconteceu um fato que eu nunca expus para ninguém, né? Mas, assim, pela minha ação na hora, minha reação, eu vejo que não, isso era comum, um comportamento habitual meu, né? Eu devia ter uns 9 anos e eu estava com a minha tia. Eu lembro que a minha tia estava, não sei se a minha mãe também, e a gente estava no ônibus, o ônibus estava cheio, mas eu consegui sentar num lugar separado da minha tia, né, que estava comigo. Aí eu sentei no corredor, né? E, e aí, de repente, eu comecei, era um homem que estava no corredor, né, em pé, do meu lado, e ele começou a se esfregar no meu braço. E eu fiquei, assim, parada. Algum momento eu olhei para cima, né, meio indignada, mas lá eu fiquei. Não, aí depois de um tempo, aí veio a hora de eu descer, né, acabei descendo com a minha tia, mas eu simplesmente paralisei. E assim, nunca comentei isso com ninguém, com ninguém. E assim, aí, por isso eu acredito, né? Eu penso que não deve ter sido a primeira vez, né? Que isso já vinha. Isso realmente, isso que me chamou a atenção, né? Que eu me lembrei, né? Realmente eu vejo que é um hábito meu mesmo. Dificilmente eu reajo a alguma coisa que me incomoda, eu me calo, né? Então eu me isolo, estou descontente, mas também ao mesmo tempo, em alguma hora, isso deve vir em forma não de reatividade, de raiva, não, mas uma vingancinha pode acontecer, decorrente, né, disso, em alguma situação. Mas, e eu lembro assim, depois disso, minha mãe nunca, sempre falava, né, não vai comentar nada do que acontece aqui em casa, né, então era muita coisa, né, criança, imagina que criança fica quieta, né, quando, né, na escola vai contar, né, para os colegas, aquela coisa. E aí eu lembro também quando na época que a gente ia mudar, né, para um apartamento, e não era para falar que a gente ia mudar para os parentes, né? Porque tinha comprado, né? Era um imóvel, né? Adquirido, a gente morava de aluguel, tal. E aí eu lembro que a gente passava de carro próximo, né? Quer dizer, próximo. Hoje nem dá para ver por tanto prédio que tem na frente, mas era um prédio que a gente no caminho subia uma rampa que conseguia avistar. Várias vezes eu quase que eu falei, nossa, olha o prédio que nós vamos morar. Porque aí depois, aquela coisa, nossa, não posso falar. Isso, assim, fisicamente, né, a Rose perguntando, assim, é muito difícil eu ficar doente, coisa raríssima eu ficar doente. Mas, assim, tem alguma consequência? Tem, né, eu preciso estar muito atenta à minha alimentação,
porque, né, o meu intestino, eu tenho tendência, né, a ficar constipada, né, por conta disso, com certeza. Nossa, Vera, você falando aí, né, e a questão do silenciada, sabe o que que me veio? Muito, muito legal essas coisas, a gente conversando e percebendo. Eu lembrei na adolescência mesmo, e depois de adulta, meus sonhos, não sei se vocês já tiveram, em que eu tô em perigo, eu tento gritar e não sai a Ah, minha voz. isso, a E, minha e aí eu também. lembrou essa questão do silenciada, meu, sabe, assim, e foram várias vezes, assim, que eu estava em perigo, eu estava apavorada, e eu tentava gritar e minha voz não saía, eu entrava em desespero mesmo, de ninguém poder me socorrer, ninguém conseguir me escutar pedindo socorro. Não sei se vocês já É, tiveram sonhos assim também. já, eu também não, É. é verdade, Eu acho que isso é muito, bem simbólico, né? bastante, Fala muito. E nossa, uma coisa até que me remeteu, você falando aí, Gilda, eu vivi muitas relações abusivas e vocês também, e o quanto eu não consegui pedir ajuda, por exemplo, né? Eu ficava ali sofrendo tudo aquilo, mas não conseguia pedir ajuda, né? A gente não sai, né? Como se a gente estivesse embaixo do pé, com o pé na garganta, né? Não pedi mesmo, não saí, e aí eu jogo lá para a infância de novo, quando eu ia para a casa dos outros e não pedia nada, nem para ir no banheiro, morria de vontade de ir no banheiro, de comer alguma coisa, e ficava ali educadinha, né? Que é aquela história de criança educada não pede nada e não fala nada, e aí a gente se tornou um túmulo, né? Ali naquele instante, e depois quantas situações de abusos que a gente poderia ter pedido socorro e não pediu, E às vezes não pediu, né? poderia ter Achando que era reagido. normal, né? É É, normal isso, né? Eu que estou Eu acho que a exagerando, gente nem se via, que eu acho que né? estava tão acostumada ah, nessa pressão toda, que a gente nem se, normal ficar ali e nem se via. Então, quando a gente fala, nossa, se a gente fala, nossa, foi silenciada, né? E a gente suportando aquela carga tensa, aquela pressão toda, aquela exaustão que a gente nem se dava conta, né? Então, vocês falando aí do corpo, né? Dando sinais, dores, né? Que a gente, a Tavera falou, dor eu suporto, né? Mas que preço, né, que a gente paga, né, sim, por esse silêncio. muito, O bruxismo, né? O bruxismo também tem a ver com isso. também, Até durante o dia eu percebo o bruxismo toda tem essa área aqui, né? muito, A área respiratória, toda essa parte aqui, a gente fica atacada, né? Porque fica congestionado, né? exato. E é interessante, né, que o ditado dos antigos, né? Engolir sapo, né? Tô com o sapo atravessado, né? Fica E isso a engasgado, né? gente Não dá para fica engolir, né? engasgado. Fica engasgado. No Muito. trabalho, então, nem se fala, né? É, Família, né? A uhum, gente engole o sapo para manter o emprego, engole o sapo para não desarmonizar a família, né? manter casamento, Manter casamento, respeitar pai e amizades. mãe. Eu acho que falta esses ambientes mesmo, né, para a gente poder falar, escutar, né? Para mim, eu senti falta, assim, assim, olhando, ouvindo vocês falarem, né? Como faltou para mim esse ambiente, fala, de forma incondicional, sem me julgar, né? Porque às vezes eu deixo de falar porque, é tão bobo, é tão pequeno, né? Deixa para lá. Então, a falta de ambiente, esse, assim, foi um processo, assim, pontual. Se eu tivesse, talvez eu não teria vivenciado tantas situações, né? Não teria suportado tanto o insuportável, né? é, e muitas vezes a gente, né, eu acho que quando você realmente acaba, né, interagindo com outras mulheres, né, é que você consegue identificar, né, o que você passou, porque como você colocou, né, a gente normatiza, né, o negócio fica realmente de uma forma natural, né, acaba sendo natural ali, o seu comportamento, né, a sua reação ou não, né, diante daquilo que chega, né, até a gente. Então, se você realmente não se propõe, não se dispõe a escutar, né, outras mulheres,
realmente isso acaba dificultando mais, né? Acaba tendo um isolamento, né, da parte de uma mulher que realmente não consegue, não encontra, né, ambientes que possa realmente falar, se abrir, né? E trocar, né? Porque isso aqui é troca, né? Um negócio é muito importante. Eu sinto que esses ambientes de escuta praticamente, entre aspas, me salvou de uma situação bem constrangedora, porque a minha vontade era fazer absurdos, né? E foi nesses ambientes que eu vazei toda a minha raiva, toda a minha mágoa, para não cometer atos que iriam me prejudicar futuramente. Eu considero, nossa, foi minha salvação, entre aspas. É porque quando você vai falando, vai pacificando, que você dá vazão para aquela pressão toda, né? Porque aí essas emoções aí vão baixando, aí você consegue ter lucidez, e aí você Sim. vê realmente o que é real, o que é fantasia, porque às vezes a gente imagina muito, porque por não falar a gente fica imaginando, né? E aí nessa troca, nessa conversa, a gente vai achando força na gente. Então, o apoio que a gente tem entre as mulheres, né? Vai dando assim lucidez para lidar com a situação, de sair de forma mais digna, né? Essa É, palavra lucidez é chave, né, gente? e até pensando nisso que a gente está falando, né, desse ambiente nosso de mulheres que escutam mulheres, o que eu pude perceber também é que não escutar a outra mulher falar é consequência. Eu não escuto a mim mesma, né? Eu não olho para minha dor, eu não dou valor para aquilo que é meu, né? Aquilo que está acontecendo comigo, né? E automaticamente eu não vou escutar a outra. Então, é um ambiente em que a gente aprende não só ouvir, não só a falar, mas a se escutar, porque quando eu falo, eu estou me escutando, né? E aí isso a gente não se escutou, né? E é o que a Rose falou, né? A gente minimiza a nossa dor. Ah, não, não é tão importante, não vou falar, né? A gente minimiza, desvaloriza mesmo o que você está sentindo. Não é Tem importante, né? a mínima importância mesmo, né? Então, o Exato. que eu sinto, né? Porque até nem tenho certeza daquilo que eu sinto, mas de qualquer forma não é importante. Então, aí você percebe, né? Se sentindo, vamos dizer, descartada, né? Passada para trás, né? Não é vista, não é lembrada, né? E E aí a gente isso passa a não enxergar as pessoas nos seus processos, porque a gente não se vê, não vai ver, né, a outra é, pessoa passando por situações, a gente vai julgar, né, vai fazer. Então a gente parece que vai embolando, né, vai ficando cada vez mais cega. E sem pensar também, sem pensar, não, pensando, né, em que a mulher na história, em humanidade, ela sempre foi calada, né, ela sempre foi silenciada, né, porque a mulher nunca teve valor, né. Tanto que hoje o que a gente vê de feminicídios é muito alto, né? O número, as estatísticas ali mostram. E aí a gente vai ver um silenciamento estrutural, né? Onde a Sim. mulher sempre foi silenciada. Então, a gente aprendeu ali com as avós, que foram uma aprendendo com a outra e passando, né? Porque a gente até ouve falar assim, ó, é melhor ficar quieta do que arrumar briga, por exemplo, né? Então, fique na sua, né? Não tenha postura nunca, né? Não deixa o seu desejo para lá, né? Vamos ser educada, vamos realizar o que o outro quer, que aí fica tudo bonitinho, né? é, Entre as aparências, né? É, é isso. A gente acaba querendo realmente atender a expectativa, né, do outro, que a gente acha que o outro, né, tá na Uhum. esperança. Sim. Mas é isso, eu acho que esse trechinho, né, esse pedacinho aí de um papo, né, que a gente pôde ter hoje, né, eu acho que se você se sentiu realmente tocada, né, se isso chamou atenção, né, você, mulher, de alguma forma, se quiser saber mais sobre esse ambiente aí que foi citado no início, a gente tem umas reuniões que ocorrem mensalmente, né? E aí pode entrar em contato comigo. Aí eu vou falar bem devagar, para depois ficar gravado também, fica fácil de anotar, né? Mas é 14 99721 4280, tá?
Eu sou a Vera e o contato é comigo. Legal. Valeu, amigo. Aguardamos É isso, vocês. até uma próxima, então. Até uma próxima. Valeu, gente. Até lá e obrigada por nos acompanhar, né? Obrigada mesmo.